Acidente na saída de Campina Grande para Queimadas deixa uma pessoa morta e outra ferida. O carro foi cortar o outro, a caminhoneta preta. Foi cortar o outro e aí eu vi que ia bater na gente, né? Homem que trabalhava como mototaxista é morto a tiros na cidade de Gado Bravo. Fim de semana de muita chuva em vários municípios paraibanos. Moradores registraram cheia do rio Taperuá na região de Cabaceiras. Torcedores do 13 e do Campinense se envolvem em confusão no Parque do Povo. E clássico termina no empate de 0-0. Hoje é segunda-feira, 14 de março de 2022, dia em que a TV Borborema completa 56 anos. O Borborema Notícias está no ar. Boa noite. As polícias civil e militar prenderam 10 pessoas em São Bento envolvidas no tráfico de drogas. Foram apreendidas várias armas e entorpecentes. Entre os presos está um policial militar do estado do Rio Grande do Norte. O policial preso é suspeito de envolvimento com assaltos a banco. Mais detalhes amanhã, ao meio-dia, na patrulha da cidade. Um homem morreu depois que a moto que ele pilotava bateu em um carro. A mulher dele, que estava na garupa, ficou ferida. O acidente foi no final de semana, na saída de Campina Grande para Queimadas. Foi uma colisão envolvendo uma motocicleta e um carro. Na moto estava um casal. O condutor do veículo morreu no local. Trata-se de Damião Inácio da Silva, que tinha 51 anos de idade. A mulher dele saiu ferida. A mulher, vítima do acidente de moto, encontra-se internada aqui no Hospital de Trauma. Ela foi socorrida pelo SAMU e não corre risco de morte. Josefa Edilza da Silva Pereira, de 43 anos de idade, contou que ela e o marido tinham saído de casa no bairro Ligeiro e se dirigiam a um culto nas Malvinas. Uma caminhonete invadiu a faixa contrária e acertou em cheio a moto do casal. Chegando próximo à entrada do aeroporto, que sempre ele pegava aquela pista. Aí vinha um carro, eu lembro que vinha um carro e vinha outro do tambor. Aí o carro foi cortar o outro, a caminhoneta preta. Foi cortar o outro e aí eu vi que ia bater na gente, né? Aí eu só lembro que eu me agarrei com ele, bem forte, e a Bíblia estava assim na minha barriga. Eu só lembro que voou a gente. O mototaxista foi morto a tiros na cidade de Gado Bravo durante o fim de semana. Segundo a polícia, foi um crime de latrocínio, que é roubo seguido de morte. A vítima foi o mototaxista Dioclésio Rodrigues da Silva, que tinha 24 anos de idade. O rapaz conduzia uma motocicleta e o veículo foi roubado. De acordo com a delegada Suelane Guimarães, só no dia seguinte, na sexta-feira pela manhã, é que o corpo foi localizado. A gente já pode colocar como latrocínio porque a vítima ela foi perseguida, foi anunciado um assalto, ela não parou a princípio, ela foi perseguida e levou um tiro nas costas, foi que ela não aguentou mais por conta do tiro e aí caiu quando então os bandidos que estavam perseguindo e tentando roubá-la realmente conseguiu pegar sua moto e fugir da localidade. Morreu no hospital de Trauma o homem que foi vítima de queimaduras após a explosão de um quiosque na cidade de Vista Serrana. Esse caso foi no mês passado. A explosão causada por um escapamento de gás em 2 quiosques na cidade de Vista Serrana, no sertão paraibano, aconteceu no dia 20 de fevereiro e as vítimas foram socorridas aqui para o Hospital de Trauma. As vítimas da explosão foram Nilson Ubirajara da Silva Machado Azevedo, de 67 anos de idade, e Josivânia Rodrigues da Silva, de 32. Nilson Ubirajara morreu na tarde da sexta-feira. Um dia após a explosão, ele tinha concedido entrevista à imprensa de Campina Grande. Eu fechei o registro e estava saindo fora do quiosque para avisar ela que não ligasse fósforo, nem isqueiro, nada ainda. No quiosque dela? No dela. Aí ela foi e resolveu ligar a panela no fogão para começar a cozinhar. Ligou o isqueiro. Quando ela ligou o isqueiro, a explosão foi imediata. A médica Isis Lacerda explicou que agravou o quadro de saúde dele e o levou à morte. Esse paciente em particular tem outras comorbidades, né? Um paciente diabético, descompensado, foi difícil compensar a diabetes dele.
Quando estava tudo, ajustava a insulina, que ajustava a medicação, no outro dia ele descompensava novamente. E era um paciente cardíaco, que já tinha uma cirurgia cardíaca 10 anos atrás, com várias pontes de safena, com revascularização. Já tinha indicação de fazer outra, com outros vasos obstruídos, que ele mesmo relatou. Ele evoluiu na quinta-feira, começou com uma dispneia aqui, um cansaço para respirar, melhorou. Aí na sexta-feira começou novamente, aí foi para a área vermelha. Lá se desconfiou de uma pneumonia, né? Fez radiografia, fez tudo e colheu culturas, mas 4 horas da tarde ele teve uma parada cardíaca. Veja a seguir, final de semana de chuvas em vários municípios paraibanos. E ainda, decreto libera aulas 100% presenciais no município. O final de semana foi de muita chuva em vários municípios paraibanos. No Cariri, os moradores registraram a cheia do rio Taperoá, na região de Cabaceiras. Lindas imagens, dá só uma olhada. 14 de março de 2022, olha que coisa linda. A passagem molhada do Curral de Baixo. Olha o mar de água. (14 de março de 2022, Rio Taperoá, grande cheia nesta manhã de segunda-feira. É a bênção de Deus. Veja agora as maiores precipitações de chuva registradas nas últimas 24 horas. Parari foram 156,6 milímetros, Sumé 85,3 milímetros, Assunção 81,5 milímetros, Várzea 77,1 milímetros, Santa Luzia 55,3 milímetros, Amparo 53,1, Teixeira 52,3, Cacimbas 44,7 milímetros, Quixaba 43,2 milímetros. Os dados são da ESA. Já está em vigor o decreto publicado pela Prefeitura de Campina Grande que tira a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais abertos. O Ministério Público da Paraíba havia recomendado que o uso da máscara fosse mantido em Campina Grande, seguindo o decreto estadual. Mas neste domingo, a Justiça indeferiu o pedido do Ministério Público. O juiz Hugo Gomes Zaer entendeu que o percentual de vacinação da população de Campina Grande é alto, embora os índices epidemiológicos da Covid-19 na Paraíba ainda mereçam atenção. Com relação aos ambientes fechados, as máscaras permanecem sendo obrigatórias. E no decreto divulgado na última sexta-feira, o prefeito Bruno Cunha Lima também liberou aulas 100% presenciais no município. Paulo Pessoa tem as informações sobre o fim das aulas virtuais. O decreto que regulamenta a retomada das aulas no formato 100% presencial aqui no município de Campina Grande foi publicado na última sexta-feira. Ao nosso lado, o secretário de Educação do município de Campina Grande, Asfora Neto. Secretário Asfora, essa retomada em 100%, ela significa o fim das aulas virtuais? Exatamente. A partir da próxima segunda-feira, dia 21 de março, o decreto do prefeito Bruno nos autoriza, na rede pública de ensino, a retornar com todos os nossos alunos às nossas creches e escolas aqui na Rainha da Borborema. É um momento muito desejado, esperado por toda a rede. A gente tem recebido por parte de gestores, de pais de alunos, essa demanda, essa cobrança já há alguns dias, até porque o cenário epidemiológico hoje é favorável. Garantindo segurança sanitária, o município está pronto para receber todos os alunos em sala de aula? Estamos prontos. A segurança sanitária ela permanece nos moldes do que a gente já vinha trabalhando, ou seja, desde a entrada nas nossas unidades, o aluno terá a temperatura aferida,
A partir disso também tem que estar com o uso de máscara em sala de aula e também a disponibilização de álcool líquido ou álcool em gel 70 para que eles façam a higienização das mãos. Então, nesse sentido, a gente permanece cauteloso, mas recebe de volta todos os nossos alunos, todos os nossos jovens e crianças em sala de aula. E a partir de hoje, os horários de algumas linhas de ônibus serão ampliadas para atender a rota universitária no turno da noite. A intenção nossa, ou a partir de hoje estaremos monitorando, é atender as universidades privadas. A partir das 20 horas, os ônibus continuarão circulando, as 8 linhas, e quando der 10 horas da noite, às 22 horas, estarão nas portas das universidades privadas, com exceção do IFPB, porque o encerramento de lá é 21h30, então o que estará lá na porta do IFPB hoje para atendê-lo é o 066, que é uma linha que vai justamente atender o FIP, a Universidade FIP, que fica na Floriano Peixoto, e também o IFPB. As outras universidades serão atendidas por outras linhas e as 8 linhas serão convergidas para o terminal de integração às 22h30, para que possamos juntos, às 22h30, dentro do terminal de integração, possibilitar a integração dos passageiros. Você vai ver a seguir a confusão entre torcedores do 13 e do Campinense no Parque do Povo. E o clássico no Amigão que terminou no empate. E o nosso assunto agora é esporte. É lamentável ver confusão e violência envolvendo torcidas rivais. Aqui em Campina Grande, o Parque do Povo serviu de ponto de encontro para a briga entre torcidas organizadas do 13 e do Campinense. Esse vídeo mostra um pouco da confusão no Parque do Povo entre os torcedores. Foi antes da partida entre 13 e Campinense no Amigão. Você vê aí que alguns torcedores se agridem, uns apenas assistem. Isso realmente é lamentável para o esporte e também como exemplo para as futuras gerações. Agora sim, vamos ver o que todo mundo estava esperando? Bola rolando! O clássico estava envolvido em situações bem complicadas na semana passada. O Campinense sem chances de seguir na Copa do Nordeste e o 13 com mudança de treinador. O resultado foi um equilíbrio até no resultado. Quem foi ao estádio esperando gols, voltou para casa sem nada. Quando o jogo começou, o Campinense tinha mais a posse da bola. Só que a primeira boa chance só veio aos 19 minutos, quando o Magno tabelou com o Olávio e mandou na rede, só que pelo lado de fora. Na sequência, Dione recebeu com liberdade e chutou de fora da área para boa defesa de Luciano. A resposta do 13 veio no contra-ataque, só que Marcos Vinícius correu tanto que parece que faltou perna para finalizar. Bola sem perigo contra o gol de Mauro Iguatu. O Campinense não se intimidou e continuou tentando o gol. Na bola parada, Dione arrancou um U da torcida rubro-negra. No troco do 13, Carlinhos obrigou Mauro Iguatu a fazer uma grande defesa. Essa tinha endereço. Outra boa defesa do goleiro da Raposa nesse chute do atacante Everton Canela. Na etapa final, os dois times continuaram tentando o gol. Nesse lance, Júnior Potiguar acertou o travessão, mas a arbitragem já tinha visto um impedimento no lance. Na resposta do 13, Carlinhos recebeu livre dentro da área, mas mandou longe do gol. E Olávio teve a melhor chance do jogo. Ele recebeu a bola cara a cara com Luciano e finalizou mal, em cima do goleiro. E terminou assim no Amigão. Campinense 0, 13 0. Resultado que acabou não sendo considerado justo por nenhum dos treinadores. Eu acho que é injusto. Pelo que a gente apresentou no jogo, né? Criamos várias oportunidades. Embora o Campinense, no finalzinho ali, teve a chance que poderia ter matado o jogo, que tomar um gol naquele instante ali ia ficar muito difícil a gente reverter. Mas se você for ver os 90 minutos, controle do jogo todo foi de 13. Então, eu, na minha opinião, não é porque eu sou o treinador hoje do 13, mas o resultado não foi justo. Foi justo em parte, né? Quando eu falo justo em partes, porque ou nossa equipe se assume como equipe, se assume como grupo para chegar num jogo desse e sair com os 3 pontos, sair com a vitória, com todo o respeito que eu tenho pelo nosso rival, todo o respeito. Quem é do 13 sabe do respeito que eu tenho por eles, em tudo que eu falo sobre o nosso rival. Mas o jogo, como se desenhou, principalmente a nível de primeiro tempo, a nossa equipe teria a obrigação de sair com a vitória hoje. Principalmente a nível de disposição e de desempenho
do que se foi feito no primeiro tempo. Ainda falando do clássico, tem muita gente de olho e desconfiando também de como seria a atuação do Galo. Isso porque o então técnico do Galo, Suélio Lacerda, foi demitido depois do jogo contra o Nacional. Na sexta, 48 horas antes do clássico, quem acabou assumindo o lugar foi Marcelinho Paraíba. Depois da partida de ontem, ele deixou o amigão falando que o Galo vai brigar pelo título paraibano. Eu assumi na sexta, os caras tinham chegado de madrugada, uma viagem cansativa do jogo contra o Nacional. Não dá para você fazer nada, tem que descansar o grupo. Foi mais na base da conversa, né, coletivo, com a equipe e individual mesmo, chegando em cada jogador, mas na parte psicológica mesmo, para a gente poder levantar o astral. E hoje eles assimilaram bem, mostraram isso dentro de campo. É uma equipe que tem qualidade. Eu acho que vindo uma vitória aí na quarta-feira, com certeza a confiança vai lá em cima e a gente tem plenas condições de brigar pelo título. E agora vamos descansar, não vai ter muito tempo para trabalhar ainda, fazer alguns ajustes para a próxima partida da quarta-feira, mas é mais descansar os jogadores, levantar mais ainda a moral desses caras para na quarta-feira a gente chegar e brigar, se Deus quiser, respeitando a grande equipe do Campinense, mas ir em busca da vitória. Aí sim, depois nós vamos ter um período longo de uma semana ou 10 dias, aí sim vai dar para a gente mostrar mais ainda a cara do treinador Marcelinho Paraíba para essa equipe chegar nas finais da competição e, se Deus quiser, ser campeão. Vamos mudar o assunto? Vamos falar sobre cultura? Olha só que bacana, o acervo do cantor e compositor João Gonçalves vai ser doado ao sítio São João. O rei do duplo sentido, como era conhecido, influenciou muitos artistas e marcou gerações. A sala, que fica no segundo andar da casa, continua do jeitinho que João Gonçalves deixou. 9 meses depois da partida do artista, ainda é difícil para Fabiara entrar aqui. A filha tem muitas memórias do espaço onde o pai escreveu suas composições. Então, assim, tudo aqui, um pedacinho, qualquer pedacinho lembra ele. Era aqui, entre tantas fotografias, LPs, discos, que João Gonçalves passava boa parte do dia. Como lembra a esposa, com quem foi casado por mais de 6 décadas. Nada mudou, continua a mesma coisa. Esse espaço tem muitas memórias e também registros dos principais trabalhos do artista João Gonçalves. Aqui na parede, por exemplo, estão os 12 LPs gravados e os 25 CDs. E agora, tudo isso pode virar um memorial para fortalecer ainda mais a memória desse grande artista que encantou todo o Brasil. A família vai ceder o acervo à Vila Sítio São João. João Gonçalves nasceu em Campina Grande em 29 de maio de 1936. Faleceu em 21 de junho do ano passado, aos 85 anos, vítima de um infarto. Como cantor, gravou seu primeiro trabalho, Pescaria em Boqueirão, em 1977. Tem bom a pescaria lá em Boqueirão, pra não leve isca, lá tem de montão. Como compositor, teve músicas gravadas por grandes artistas. Mas o seu maior parceiro foi Genival Lacerda, que gravou sucessos como Severina Chique Chique, Galeguinho do Zóia Azul e Mata o Véio. Mas as músicas de duplo sentido não foram a única marca do compositor, que também escreveu sobre as belezas da nossa terra. Quem viveu com João Gonçalves e conheceu de perto a dedicação desse artista, sabe que o legado precisa ser conhecido por outras gerações. Por isso, o acervo dele vai em breve ficar ao alcance de todos. Então esse espaço será denominado de o forró de Zé Lagoa, né? Porque nós temos essas grandes expressões da música em Campina Grande que ainda não estão muito bem lembradas em espaços em que as pessoas possam chegar a posar para uma fotografia ao lado de uma escultura, né? E aí conhecer mais, saber mais ou menos sobre a vida desses personagens tão importantes para a nossa história e para a nossa cultura. Pequeno de Ibrahima, de Ronaldo Eloy, ponto certo, ponto chique, Macaíba, ó Campina Grande, que recordação. O Borborema Notícias fica por aqui. A TV Borborema está de parabéns pelos 56 anos de existência, pertinho do telespectador, ouvindo a população. Você fica agora com o SBT Brasil. Uma boa noite para você e até amanhã.